Olá pessoal, bem-vindos à aula 10, finalmente. Eu sei que vocês não aguentam mais ouvir a minha voz, mas está acabando, é a última, prometo. A gente vai falar justamente sobre audição. Então, será que aquilo que a gente ouve entra no sabor dos alimentos? A gente está falando desde o começo lá que o sabor são 5 sentidos, mais o cognitivo, etc e tal, mas não é muito claro ou não é muito óbvio como é que o som dos alimentos, o som ambiente, participa da degustação. É isso que a gente vai ver agora. Para começar, a gente vai falar então do ouvido externo, do tímpano, dos ossos. A gente tem esse ouvido externo, que a gente chama de orelha, e ele está ali para ajudar a gente a ouvir. Ele tem função, além de ser essa beleza maravilhosa que a gente tem no nosso rosto. Eles ajudam a gente a canalizar, a trazer o som para dentro do ouvido, para o ouvido interno. Ele também ajuda muito a gente localizar de onde está vindo esse barulho. Então, a forma como o som bate, reverbera, passa pelo ouvido externo vai ajudar a gente a descobrir de onde está vindo esse som. E, a gente consegue, mesmo tendo só 2 ouvidos, saber direitinho de onde está vindo, se está passando, não está passando, está mexendo, não está mexendo. A gente é bem sensível em termos da localização do som, né? Isso é bem legal. E é o ouvido externo que ajuda a gente a perceber de onde está vindo esse som, se ele está mexendo, não está mexendo, e etc e tal. E aí, esse som vai entrar, então, no nosso ouvido interno, vai passar pelo tímpano, a membrana timpânica, que é aquele tamborzinho que a gente tem, e vai passar por um sistema de ossos. A gente tem a imagem aqui, que mostra justamente o tímpano e esses ossinhos que a gente tem dentro do ouvido interno, e a gente sempre aprende ou lembra que eles são os menores ossos do nosso corpo, né? A bigorna, o martelo, o estribo. Eles estão ali para aumentar esse som. Em até 22 vezes eles conseguem concentrar, direcionar, e eles servem como catalisadores dessas vibrações para a gente conseguir ouvir melhor os sons. Bom, passou por isso, ele vai entrar na cóclea. A cóclea é um sistema de tubos, basicamente, como se fossem várias mangueiras interligadas, com diferentes líquidos dentro, e esses diferentes líquidos vibram em frequências diferentes. E aí eles vão direcionar esse som para os nossos cílios, que são basicamente uma escovinha. Nessa escovinha, nós temos cerca de 20 a 30 mil cílios nessa membrana basilar. É uma escovinha de dente, por exemplo, que vai ter cerdazinhas, e essas cerdas vão ter grossuras e comprimentos diferentes. Isso faz com que elas vibrem em frequências diferentes. E aí, de novo, o que o nosso corpo está fazendo é transformar o som em uma imagem. Ou seja, como o cérebro sabe que as cordas do começo vão vibrar com sons mais graves e as cordas do fim com sons mais agudos, ele vai saber qual é a frequência desse som pela distância entre a cordinha e o começo da escovinha, ou em que lugar da escovinha essa cordinha está vibrando, é a frequência daquele som. Então é assim que a gente consegue transformar o som em imagem, ou em posicionamento, num GPS ali dentro daquela escovinha. Essa informação vai para o nervo coclear, e do nervo coclear vai para o nosso córtex auditivo. A gente tem o primário e o secundário. O primário, ele é mais instintivo, ele é um pouco mais gostei, não gostei, agradável, não agradável. O secundário, ele é mais racional, vamos ter a questão da linguagem, da fala, da conversa, por exemplo, no secundário. Mas e aí, e a comida, né? Parem para pensar agora um pouco, quando é que a comida faz barulho? Quando que a comida faz barulho, gente? Em vários momentos que a gente, na verdade, nem para pensar, né? Mas embalagens fazem barulhos, você tocar, mexer, faz barulho, você fazer comida, mexer, colocar na panela, fritar, mas tudo isso gera barulho, tudo isso influencia depois naquilo que a gente vai perceber. Mas a comida em si também, quando você mastiga, também vai fazer barulho, e como eu já comentei aqui, a crocância, por exemplo, ela é percebida pela visão, pelo tato, pela audição também. Então aquilo que a gente ouve faz com que a gente avalie a crocância de um alimento, mesmo que a gente não tenha muita consciência disso. A Unilever, que é dona da Pringles, fez um experimento junto com o pessoal de Oxford com Pringles. Eles davam Pringles para as pessoas comerem e eles colocavam fones de ouvido com um barulho de pessoas mastigando batata chips, mastigando Pringles. E aí o que eles perceberam é que as pessoas tinham a sensação de que aquela Pringles estava mais crocante, mais fresca talvez,
porque elas incorporavam esse barulho que elas estavam ouvindo no fone de ouvido na crocância da boca delas. Dá para fazer em casa, procura aí no YouTube só barulho de mastigação e tal, e tentem fazer, dá um barato. Você precisa sincronizar certinho a sua mastigação com o barulho, mas quando você sincroniza bem certinho, assim, dá um negócio. Eu não sei se eu diria que aumenta a sensação de crocância, em mim pelo menos, não sei se eu diria que aumentou a crocância, mas eu também sei o que eu estou querendo com isso, né? Mas dá um bug no cérebro. O cérebro fica, não, pera, o quê? É bem interessante e curioso. Então, se quiserem fazer, podem fazer. É só procurar no YouTube lá, mastigação e tal, e comer alguma coisa crocante, tentar sincronizar certinho a sua mastigação com a mastigação que você está ouvindo. Bom, as embalagens, elas fazem barulho propositalmente quando elas fazem barulho. Se você pegar o tic-tac, por exemplo, tic-tac poderia vir em qualquer embalagem que não fizesse barulho, em qualquer outra coisa, mas ela precisa vir naquela caixinha de acrílico, ela precisa fazer o farfalhar, tic-tic, porque está até no nome do produto. Então faz parte do produto esse barulho do acrílico, da embalagem dele, de fazer o tic-tic-tic. Já tentaram, por exemplo, fazer chips que fosse numa embalagem que não farfalhasse tanto, que não fizesse não fizesse tanto escândalo. E as pessoas não gostaram. As pessoas acharam que aquele chips ele não era tão fresco, que ele não era tão crocante, porque não tinha aquele barulho. Então a gente acaba incorporando esse barulho, ou a gente acaba achando que aquele chips vai ser mais crocante e fresco, porque a gente incorpora esse barulho da embalagem na nossa experiência quando a gente mastiga também. Ou pode ser simplesmente uma questão cultural, de que a gente é acostumado que embalagem de chips faz barulho, e se ela não fizer barulho, a gente não vai gostar, a gente vai achar esquisito. Tem isso também, por exemplo, com cor. E as pessoas associam Coca-Cola com vermelho, e se a Coca-Cola não estiver na embalagem vermelha, aquilo lá está estranho, aquilo lá está errado, aquilo lá não é Coca-Cola. Falando em Coca-Cola, toda propaganda de Coca-Cola vai ter o quê? Vai ter o barulho da garrafinha abrindo, da latinha abrindo, clac, ou tss, e as bolinhas, etc e tal. Tudo isso faz parte da experiência do refrigerante, faz parte da experiência da Coca-Cola. Não é à toa que eles colocam nas propagandas. Você ouve aquilo e dá vontade de beber Coca-Cola. Então, a gente pode dizer sim que esse barulho, esses sons fazem parte do sabor de um alimento. Espumante, por exemplo, também. Na hora que você vai abrir o espumante, toda aquela festa e o ploc, isso faz parte da experiência de beber um espumante. E se não tivesse aquele barulho, muito provavelmente as pessoas iam achar que esse espumante, tá velho, tem menos carbonatação, a gente ia acabar mudando a nossa percepção desse espumante, porque o barulho foi diferente ou porque o espumante não fez barulho. Mas outra curiosidade é que a Nespresso ela tem profissionais que desenham, fazem um design de som das máquinas deles. E isso é patenteado também, nenhuma outra máquina do mercado pode fazer o mesmo barulho que a Nespresso, por exemplo. E o que eles perceberam, bom, na verdade a gente já sabe, né? É que o barulho que a máquina fizer vai acabar influenciando no que a pessoa vai perceber no café depois, quando ele for beber esse café. Por exemplo, talvez o barulho que ela faz parece ou remeta a estar moendo o café. Parece que ela está moendo o café. Isso pode dar aquela ideia, ou a sensação de que o café está sendo moído na hora e que por isso ele é mais fresco, por exemplo. Mas também, se o barulho for mais agudo, se o barulho for mais grave, pode influenciar na percepção de doçura, na percepção de amargor, de acidez. Existem experimentos que mostram que um som que esteja tocando ou que você esteja ouvindo ao mesmo tempo que você come alguma coisa, influencia na sensação, na percepção de gosto. Então, se você colocar uma música doce ou uma música ácida para tocar ao mesmo tempo que você toma um café, come um chocolate que seja ao mesmo tempo doce e ácido, essa música pode destacar, pode intensificar a sua percepção de acidez ou de doçura. Tem um experimento da Wang que ela fez na Bélgica, em Bruxelas, que era basicamente pessoas comendo chocolate, ouvindo músicas, uma trilha sonora, e ela conseguia influenciar o quanto as pessoas achavam aquele chocolate amargo ou doce, só trocando a música que elas estavam ouvindo enquanto elas comiam esse chocolate. E aí então a gente começa a falar sobre o som ambiente. Não sei se vocês correm ouvindo música ou vocês estudam ouvindo música. Se vocês correm ou estudam ouvindo música, por que vocês fazem isso? Eu, por exemplo, gosto de trabalhar ouvindo música. Bem comum, quando eu preciso me concentrar, fazer alguma coisa, colocar música e ficar ouvindo.
Eu não presto atenção na música, mas ela me ajuda a manter o ritmo, a manter atento, a manter acordado, e eu sinto que eu fico bem mais produtivo quando eu tenho música enquanto eu estou trabalhando. Imagino que se eu corresse, a música também ajudaria. Tem muita gente que diz, né, que dá o pace. Então ela coloca um pop, coloca uma música com ritmo mais rápido, para ela correr mais rápido, e a gente acaba assim refletindo aquilo que a gente está ouvindo no nosso comportamento. Por exemplo, o Chipplot, que é aquela rede Tex-Mex dos Estados Unidos, eles têm um profissional que ele é encarregado de escolher as músicas que vão tocar em todas as filiais do Chipplot. E basicamente ele vai para a Chipplot que ele tem lá preferida em Nova York, ele fica testando as músicas e ele vê como as pessoas reagem àquelas músicas. Como é um fast food, ele quer que as pessoas comam rápido. Então ele normalmente vai usar músicas de ritmo mais rápido, um popzinho, para que as pessoas comam rapidinho, em 15 minutos elas saiam e liberem espaço para a próxima pessoa chegar e comer também. Então você nunca vai entrar no McDonald's e vai estar tocando música clássica ou uma música lenta. Vai estar sempre tocando Madonna, Beyoncé, alguma coisa mais rápida que faça você comer mais rápido e que vá embora. Isso se reflete também na iluminação do McDonald's, se reflete na cadeira que eles usam. Eles não querem que você chegue lá, leve seu laptop e fique a tarde inteira. É para você sentar, comer e sair em 10 minutos. Então a luz é muito forte, porque não é para te dar conforto visual, a música é alta, a música é rápida, que é para te deixar alerta, para te deixar mais rápido, e você reflete sim esse comportamento na hora que você vai sentar e comer. De forma geral, então, não existe nenhum contexto neutro, até o silêncio eu diria que ele não é neutro, o silêncio ele diz alguma coisa, ele faz alguma coisa, ele tem uma consequência. Eu particularmente tenho bastante dificuldade em concentrar na comida quando tem muito barulho, que é curioso, né? Porque eu trabalho melhor com música, mas comer para mim, se tiver uma TV ligada, ou tiver conversa, ou se o ambiente for barulhento, eu não consigo concentrar direito na comida, não consigo perceber, eu fico inquieto, eu fico incomodado. E para mim, então, comer tem que ser no silêncio, ou eu como melhor no silêncio. E dentro dessa questão do silêncio, por exemplo, o avião. A gente sabe que comida de avião é ruim, e existem motivos também, além da própria comida, para que essa comida seja pior quando a gente está dentro de um avião. Dentro de uma cabine de avião, a gente tem uma pressão alta, né? Porque é pressurizada a cabine, a gente tem um barulho muito alto e a gente tem uma umidade muito baixa também. A gente já viu que as coisas precisam ser diluídas e tal, então se o ambiente estiver seco, o seu nariz vai secar, a sua boca vai secar, você vai sentir menos o sabor dos alimentos. Mas fizeram um experimento também que era só com barulho. Eles viram lá qual era o decibéis dentro de uma cabine normal, etc e tal, reproduziram em um ambiente externo, então não tinha a pressão e a baixa umidade, só o barulho, e as pessoas perceberam menos doçura, perceberam menos salgado. O único gosto que as pessoas perceberam na mesma intensidade foi o umami. E aí tem essa explicação talvez de por que as pessoas bebem mais suco de tomate quando elas estão voando. Aqui no Brasil a gente não bebe de suco de tomate de jeito em nenhum contexto, né? Mas os anglo-saxões, Estados Unidos e na Inglaterra, eles têm assim, uma relação mais comum com o suco de tomate, e já tem pesquisas mostrando que sim, eles pedem mais suco de tomate quando eles estão no avião, e é por isso que muitas vezes no avião vai ter lá suco de tomate, que é uma coisa sempre muito estranha. E talvez o motivo disso é porque no tomate ele é rico em glutamato monossódico, então ele é umami, e aí o suco de tomate é o que menos perde características quando a gente está num ambiente estressante, como num avião. Pode ser por isso, então, que as pessoas têm esse hábito de pedir suco de tomate no avião. Bom, voltando na questão do McDonald's, uma música alta e rápida vai fazer você comer mais rápido, vai fazer você ir embora mais rápido, e o inverso também é verdadeiro. Uma música mais baixa, mais lenta, vai fazer você comer mais devagar e ficar mais tempo dentro do restaurante. Então, quando o restaurante é caro, tem um ticket médio alto, ele quer que você sente ali, fique a noite inteira, mas que consuma bastante. E uma música alta, uma música clássica, aquele pianinho, aquele jazz suave, vai fazer com que você fique mais relaxado, mais confortável, vai ficar mais tempo e vai consumir mais também. Experimentos mostram que as pessoas acabam gastando mais nesse tipo de ambiente.
E essa influência do som ele pode ser até bem mais específico. Um experimento, por exemplo, eles fizeram numa seção de vinho de supermercado. Num dia eles colocaram música francesa para tocar, no outro dia eles colocaram música italiana para tocar. E, curiosamente, a proporção de vinhos franceses e italianos que as pessoas compraram foi alterada. Não contentes, eles ainda paravam as pessoas e perguntavam: ah, você prestou atenção na música? E não sei que música estava tocando. Então, elas não perceberam conscientemente que música estava tocando, mas elas mudaram o comportamento delas e elas compraram mais vinho francês quando estava tocando música francesa, compraram mais vinho italiano quando estava tocando música italiana. E para terminar, outro experimento que fizeram também foi com uma massa num restaurante universitário, num bandejão, que eu não lembro exatamente, era uma massa bolonhesa, eu acho, que é comum, enfim, a gente come massa bolonhesa no dia a dia, mas que tem uma origem italiana, talvez. E aí, eles serviram, então, num dia normal, essa massa, e depois perguntavam para os estudantes o quão autêntico, ou se eles consideravam aquela massa italiana, um autêntico prato italiano. E 37% dos estudantes falaram sim, é um prato italiano, é um prato autenticamente italiano. E aí, numa outra semana, eles colocaram uma música, umas bandeirinhas da Itália, e fizeram a mesma massa e a mesma pergunta, e a resposta subiu para 76% dos estudantes, então, responderam sim, isso é uma massa italiana, tipicamente italiana, só porque o contexto mudou. E então a gente entra para a questão do palestrinha. É um experimento que eu acho muito, muito genial, do Hertz e von Cleef, de 2000. Eles pegaram aromas diferentes e deram nomes diferentes para esse aroma. Então eles pegavam um aroma, tipo o isobutil, o ácido isobutil, que ele tem um cheiro que pode ser interpretado tanto como queijo azul, ou então como meia suada, ovo podre, coisa ruim. Pegavam esse aroma, chegavam para as pessoas: o quanto você gosta desse aroma de queijo azul? E aí, um tanto de pessoas respondiam que gostavam. E se você pegar a mesma substância, e o quanto você gosta agora desse cheiro de meia suada? E as pessoas mudavam a resposta dela, porque a interpretação que você estava dando para esse aroma é diferente. Aqui tem o gráfico do artigo deles, e aí eles pegaram aqui 5 aromas diferentes. Tem esse ácido isobutil, que é o do queijo azul da meia suada, tem um óleo de pinho, o óleo de pinheiro, mentol, o violeta e o patchouli. O patchouli, eles perguntavam se quanto você gosta desse cheiro de incenso ou quanto você gosta desse cheiro de porão embolorado. Dá para ver aqui no gráfico que o isobutil foi o que mais mudou mesmo. Então, de uma nota 5 de quanto eu gostei disso, foi para uma nota 2. Então, foi o que mais alterou ali do quanto as pessoas gostavam quando você chamava de queijo azul ou você chamava de meia suave. Entra na questão de você chamar o acém de short ribs, chamar a costela ou a chuleta de T-bone e dar um nome diferente para aquela coisa. Tem um amigo meu que é dono de um restaurante e ele gosta muito de ovos endiabrados, mas não saía, as pessoas não pediam no brunch e tal. Ele falou: não, eu tenho que fazer esse prato vingar porque eu quero vender, eu quero manter ele no cardápio. E aí ele resolveu mudar de ovos endiabrados para o café da manhã que você comeria em Miami. E aí as pessoas passaram a pedir o prato só porque agora é um prato de Miami, etc e tal. Então a gente sim é influenciado por esse tipo de coisa, mas a gente precisa sempre lembrar da assimilação em contraste, né? Se você prometer o céu e a terra para a pessoa e você não entregar alguma coisa minimamente próxima, você pode ter um efeito negativo, você pode dar um tiro no seu pé. E aí a pessoa vai esperar um 10, você vai dar um 7, e ela vai sentir um 5, vai se sentir enganada, ultrajada, e não vai gostar da experiência como um todo. Isso aí, agora, entra também no contexto, então. O ambiente ou a expectativa que você cria. Claro que restaurantes, eles não têm controle completo sobre a expectativa que existe sobre o restaurante. Muito vai vir da mídia, vai vir dos críticos, dos instagramers, do que os seus amigos e parentes vão dizer daquele restaurante. Mas ele precisa cuidar, ele precisa estar atento a qual é o contexto, o que as pessoas esperam de mim e se eu estou entregando isso. Porque às vezes o que você está entregando tem a ver com o contexto, está tudo bem. Então tem um outro experimento, esse daqui é super antigo na verdade, é de quando a análise sensorial era tudo mato ainda, da década de 80, de 90, e a análise sensorial ela surgiu na verdade no exército americano, além de muitas coisas que a gente usa no dia a dia terem vindo do exército americano, a análise sensorial também foi desenvolvida pelo exército dos Estados Unidos. E aí, nessa pesquisa, eles queriam incentivar ou queriam fazer com que os
soldados comessem mais, porque eles precisam comer para ficarem saudáveis e dispostos. Então eles queriam que a comida agradasse, que a ração agradasse esses soldados. E eles fizeram um experimento que é extremamente básico, que é basicamente perguntar quão apropriado era cada um desses alimentos. Eles pegaram 3, que é rolinho de repolho, presunto assado e espaguete com limão, espaguete com zeste de limão. E eles perguntavam em cada uma dessas situações quão apropriado era aquele prato para essa situação. Aí de situações a gente tem, tipo, quando eu tô com fome, café da manhã, quando o dia tá frio, quando eu tô cansado, quando é só um lanche, coisas do tipo. E aí eles descobriram, por exemplo, que rolinhos de repolho ou espaguete de limão não é apropriado para o café da manhã. Ainda bem que a gente tem a ciência para saber disso. Eu nunca imaginaria que ninguém quer comer um rolinho de repolho de manhã. Mas, por outro lado, enfim, eles viram então que também, sei lá, macarrão com limão não é apropriado para dias frios, etc e tal. Isso daqui é até meio óbvio, mas explica muitas coisas, como, por exemplo, por que é ok a gente beber um café melita, um café ruim na casa da sua avó, com bastante leite e açúcar, porque é a sua memória ou é um contexto em que isso é apropriado para você beber esse tipo de café. E se você for numa cafeteria chique, importante, ou que seja legal e trabalha com cafés especiais, você não vai querer nenhum leite, nenhum açúcar e nenhum café que seja amargão, torradão. Você vai querer um café frutado, ácido, interessante, legal. E isso é para todos os alimentos, né? Tem muita coisa que simplesmente não faz sentido a gente comer no café da manhã e não faz sentido comer em alguma outra hora do dia ou em alguma outra situação. Isso influencia muito o quanto a gente gosta, o que a gente vai perceber nesse alimento. Então, o contexto ele nunca pode ser esquecido também, e o ambiente, o som, a cor, tudo isso vai influenciar no quanto a gente vai perceber, como a gente vai perceber e se a gente vai gostar ou não. Experimento não falta sobre isso, mas um café, por exemplo, o mesmo café que seja servido num ambiente calmo e tranquilo, você vai sentir mais a doçura dele, por exemplo. E aí esse mesmo café num ambiente barulhento, estressado, estressante, você vai sentir ele bem mais amargo, por exemplo. Então, não é só que a gente vai gostar mais ou menos, mas aquilo que a gente vai sentir de gosto, de sabor, de aroma, vai mudar também, conforme o contexto que a gente está. Bora para o último experimento, para o fim do curso, na verdade, ao fim de tudo. Não poderia deixar de ser. A brincadeira aqui agora é a gente ouvir algumas trilhas sonoras que representam gostos e ver se isso altera aquilo que a gente sente na boca. Essas músicas que eu vou usar aqui são da Condiment Junkie, e aí eles fizeram 5 musiquinhas, uma de doce, uma salgada, umami, ácido, azedo e amargo. Mas você pode tentar com outras também. Eu acho que, por exemplo, essa doce não é particularmente doce para mim. Eu acho que uma bossa nova para mim é super doce. E você pode pegar qualquer, sei lá, metal para ser ácido e amargo, uma coisa bem... E aí você pega essas 2 músicas, deixa aqui prontinho para você tocar e tal. E a gente vai colocar um pedaço de chocolate, dá para fazer com café também. Uma outra colega da Unicamp fez experimento com isso, de beber o café e trocar a música. E é uma coisa que dá para fazer até instantaneamente, que é como se fosse uma miragem e que você vê a miragem acontecer, você sabe o que está acontecendo, mas mesmo assim você sente mudar ali na sua boca, na hora, dentro da sua boca, a coisa mudar a música e mudar aquilo que você está sentindo. Eu vou primeiro fazer com esse chocolate aqui de Delft, que era aquele chocolate mais torradão, amargo, 85% e sem muito frutado, sem muita graça. O ideal é você fazer com fone de ouvido, porque fica aqui no seu ouvidinho e tal, eu acho que influencia mais. Mas como eu quero que vocês ouçam também o que eu estou ouvindo, eu não vou colocar o fone de ouvido, vou tocar aqui, vamos ver se vai dar algum barato. Vou começar com amargo mesmo.
Fechar o olho ajuda. Não achei que a música amarga aumentou o amargor, mas quando eu fui pro azedo e depois eu voltei pro amargor, deu uma boa diferença. Eu senti mais azedo com a música azeda. Então, esse chocolate, particularmente, ele não tem nada de doçura, então doce não mudaria. Uma coisa que é interessante notar é que, de forma geral, os efeitos crossmodais eles não são capazes de criar gostos, mas eles são só capazes de intensificar. Então, se o chocolate ou o café não tiver nada de doçura, nenhum aroma doce, nenhum açúcar que você tenha colocado, você não vai conseguir criar doçura do nada. Ele precisa ter alguma doçura, então use algum produto que tenha doçura, que tenha amargor, que tenha doçura, que tenha acidez, para conseguir fazer esses efeitos. Esse daqui é da Nicarágua. Vamos tentar. Sabe que eu senti mais uma diferença de textura? No azedo ficou super granuloso. E existem experimentos que mostram também do Reynoso Carvalho com a Wang, que mostram que a textura do chocolate pode sim ser afetada pela música. Nesse caso aqui eu senti diferença na granulosidade. Ficou mais adstringente também. Curioso. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, pode ser que gere alteração na textura, no aroma também. Talvez esses chocolates aqui eles estejam um pouco aromáticos para dar diferença no aroma. Vamos tentar esse outro aqui, que é o haitiano. E ele é mais cítrico e azedo. Vamos ver o que acontece. Ficou mais azedo. A música azeda não fez muita coisa, mas a música amarga não combinou muito bem com esse chocolate, né? Deixou ele mais granuloso, ficou mais ácido, eu acho. E ele já é bem ácido. Então ele criou esse desconforto mútuo, vamos dizer assim. A música gera desconforto e aí o cérebro presta mais atenção em coisas desconfortáveis no chocolate também. Então ele aumenta os defeitos ou o que seria incômodo no chocolate, né? E no mais é isso. Esse é o fim então da aula 10 e esse é o fim do curso Sabor se Discute. Acho que deu pra gente discutir bastante coisa e pra gente voltar lá na primeira aula, gosto de dizer que agora a gente pode ter uma ideia melhor do que acontece com o soufflé quando a gente coloca na nossa boca. Então é isso. Repito que se vocês gostaram, se vocês chegaram até aqui, imagino que é porque gostaram, porque senão não teriam chegado na aula 10. Retribuam, façam uma doação, ajudem a levar alimentos para as pessoas que precisam. Volto a repetir, mais de 30 milhões de pessoas passam fome no Brasil, mais de metade tem dificuldade em colocar comida variada, de qualidade e nutricionalmente balanceada na mesa da sua família. Então, retribua esse curso fazendo uma doação
para alguma instituição, para alguma campanha de arrecadação de alimentos. Mas é isso, muito obrigado, espero que tenham gostado. Deixem comentários, critiquem muito para eu melhorar. Se vocês acharem algum erro, podem comentar, podem falar, a gente vai atrás. Muito obrigado e tchau, tchau.